É seguir Jesus. Olá, boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar online, transmitido pelo nosso Centro Espírita de Barras, Piauí. Que possamos, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta tarde de hoje, refletir sobre a passagem evangélica, e assim, em Cristo, com muita harmonia, com muito equilíbrio, entendermos essa passagem do Evangelho e trazer para as nossas vivências. Desde já pedimos que possam reservar um recipiente com água filtrada para que possa ser fluidificada ao longo do passe. Então vamos iniciar com a leitura de um trecho do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Lição 105. Paz no mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, narrado por João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz no mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. Ao dos que se agarram às sensações de baixo teor e à viciação dos sentidos, a dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Basta, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então vamos com a nossa prece inicial, para darmos início ao Evangelho, que possamos abaixar as nossas cabeças ou fechar nossos olhos e pedir, Divino Mestre Jesus, obrigado por estarmos aqui, unidos e reunidos em torno do Teu Evangelho. Nos inspira nessa conversação, que possamos solver os Teus ensinamentos,
e assim a cada dia darmos um passo a mais no caminho da evolução moral, que tu tanto nos ensinaste e nos ensina através do teu Evangelho. Que seja feita a tua vontade, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos ao nosso Evangelho de hoje, vamos refletir sobre o capítulo 15, com o tema Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Meus filhos, a máxima fora da caridade não há salvação estão contidos os destinos do ser humano na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esse lema é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o ser humano no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. Fulgura no céu como a auréola santa na fronte dos escolhidos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus enunciará. Passai à direita, benditos de vosso Pai, vós os reconheceis pelo perfume de caridade que espalham em derredor de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do ser humano que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que a apresentando como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com esse guia, jamais o ser humano se desviará. Empenhai-vos, portanto, meus amigos, em compreender-lhes o sentido profundo e as consequências em desvendar por vós mesmos todas suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Ela não somente te evitará que pratiques o mal, como também vos fará executar o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa para fazer o bem. É sempre necessário a ação da vontade para não fazer o mal, quase sempre a inércia e a indiferença. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o lema do Espiritismo, trazido nesse capítulo 15, diz: fora da caridade não há salvação. Então, a gente vem ao mundo e desde que a gente começa a ter uma noção dos fatos, a gente vai crescendo do ponto de vista intelectual, a gente vai percebendo as dificuldades, os conflitos. Por outro lado, este mundo ele apresenta, a partir dos que podem ter, ele apresenta coisas, entre aspas, maravilhosas. E chega um momento em nossas vidas que nós começamos a comparar, a querer entender, querer explicar, querer se revoltar contra aquilo que nós chamamos de justiça. A justiça divina, a justiça dos homens, que são duas coisas diferentes. Vamos entender a Terra, o nosso orbe, nosso planeta, como um mundo escola, como um mundo hospital. E todas as criaturas como sendo criadas por um Deus único, essa inteligência absoluta de todos os tempos. E sendo, como nós acreditamos, esse Deus justo, bom, o Espiritismo apresenta um Deus de misericórdia. E não um Deus que muitos insistem em falar é um Deus que pune. Na verdade, todas as consequências de nossas atitudes,
todas as ações que existem na Terra, nos diferentes países, são consequências de nossas ações, são consequências de nossos atos falhos, são consequências da nossa indiferença. Mas nós caminhamos em marcha, nós somos devedores de outrora e devedores do agora. Então Jesus veio revelar essa máxima através de muitas passagens que estão contidas no seu Evangelho. Através, por exemplo, do perdão das ofensas. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu inimigo? 7 vezes é o suficiente? Ele responde a um de seus discípulos, não só 7, mas 70 vezes 7. Ele vem falar, né, de quando os homens vêm lhe apresentar uma contestação sobre os impostos. Ele é muito didático ao dizer, a perguntar primeiramente, de quem é a face que está na moeda? O interlocutor diz, é de César, é o título que se dá aos imperadores romanos. Ele diz, pois então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, as coisas do coração, que é o órgão que nós relacionamos ao sentimento, ou seja, aquilo que é do espírito, que é a questão moral. Então, que a cada dia possamos sempre dar o melhor de nós, as boas ações, o perdão, o esquecimento, mas o esquecimento verdadeiro, sem jamais levantar, quantas vezes já perdoamos. Então Jesus foi incansável e suas palavras são tão profundas que estão vivas e continuarão vivas, porque esse é o propósito, nos fazer evoluir para aquilo que no nosso íntimo nós conhecemos, que todos nós temos dentro de si a centelha divina, que somos filhos do mesmo Criador e fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, mas com o propósito de evoluir, tendo as ferramentas à nossa disposição, mas como aquele que não avança nessa caminhada evolutiva, como aquele que resolve estagnar, cultivando os mesmos vícios, que tem os levado a cair. A humanidade vê isso como uma forma de injustiça, como uma forma de punição. Mas as oportunidades estão para nós todos os dias. As oportunidades de nos redimirmos com os nossos irmãos, de fazer todo o bem possível, mas de viver com resignação, com paciência, entendendo tudo tem seu tempo. Para aqueles que já se permitiram adentrar as portas, de uma dessas muitas igrejas que existem por aí, as portas de um centro espírita, todos aqueles que já se permitiram ser tocados no íntimo do seu coração, todos nós temos a percepção de uma vida além da matéria, uns mais, outros menos. Até sobre isso Jesus questionou os seus discípulos ao perguntar a cada um deles, quem tu achas que eu sou? Até que um deles diz, tu és o Messias. E ele diz, feliz daqueles que acreditam sem ver. Então que possamos, na percepção das dificuldades, que não são poucas, mas também nos pequenos exemplos de pessoas abnegadas a fazer o bem, no exemplo de muitos missionários que a história, que a Bíblia tem revelado, sobre a prática das boas ações, da caridade, porque a caridade se manifesta das muitas formas.
A primeira de que a gente se lembra e é capaz de fazer com mais facilidade é a do desprendimento daquilo que não nos serve mais. Essa é a mais fácil, necessária também. Mas Jesus nos recomenda que a gente dê além desse supérfluo, como na questão do óbolo da viúva. Jesus leva os seus discípulos para observarem as pessoas dando o seu dízimo, a sua contribuição, e observam a viúva que desprende uma moeda de pouco valor, mas que proporcionalmente ao que ela tem, significa muito mais do que todos os outros que têm até mais. Porque ser viúva naquela época significaria não ter emprego, não ter quem desse atenção, seria viver da misericórdia dos outros, ou de repente ter que dar os filhos, abandonar, se não resistir às tentações. Então, será se nós estamos dando além do supérfluo? Ou será se nem o supérfluo nós estamos dando? Será se nós estamos parando para ouvir pessoas, ao menos dentro de nossas famílias? Porque na família que nós temos os nossos maiores resgates, os nossos primeiros compromissos, não os únicos. Será se nós estamos perdoando? Será se nós estamos sendo caridosos conosco também, nos perdoando? Mas sendo benevolentes para com o próximo e sendo mais rígidos conosco? Porque perdoar significa, de certa forma, abrir mão de suas necessidades. Significa enxergar o próximo como aquele que mais necessita, mas enxergar no contexto da ação da caridade um bem que retorna para nós. Porque é uma via de mão dupla. Tudo que nós devolvemos para o mundo, para o universo, as nossas boas ações, as nossas preces, tudo retorna. Assim como também o que nós emanamos de negativo, retorna. Então possamos entender que nós somos os maiores beneficiários da caridade e que sem ela nós não vamos encontrar a felicidade. A nossa missão não estará cumprida. Como numa escola, já que a Terra é um planeta escola, alguns se atrasam na caminhada, então que possamos estender a mão a esses que se atrasam, por ainda estarem estacionados no mal, na indiferença, ainda se comprazendo com os males. Que possamos ter um pouco da benevolência que Jesus teve para com todos aqueles malfazejos, com os criminosos. Porque amar só quem nos ama não nos torna diferente daqueles que ainda se comprazem com o mal, pois eles também amam. A sua maneira, eles têm os seus. Então, que possamos fazer a cada dia o nosso melhor, que possamos ao final do dia ter a consciência de que nós fizemos o melhor, que estendemos a mão, que ouvimos, que oramos pela paz mundial, pelos que governam as nações, mas que também nos desprendemos do orgulho, da vaidade, da preguiça, da indiferença, que são chagas, que são males que nos fazem atrasar nessa caminhada. Então que possamos aumentar a amplitude do nosso conhecimento, mas sobretudo da prática da caridade. Que reconhece-se o cristão pela sua transformação, pelas suas boas ações que ele começa a praticar a partir de determinado momento. Não importa o nosso passado. Jesus revelou isso. O que importa é do hoje em diante, que o passado sirva para reflexões, para aprendizado, para que não venhamos a incorrer no mesmo erro.
Então, meus irmãos, esse é o convite, essa é a reflexão do Evangelho de hoje, para que possamos viver com mais simplicidade, com mais humildade, com um olhar diferenciado para os nossos irmãos, sem lamentações, sem queixas contra Jesus, contra o nosso Criador, mas com mais gratidão, com mais pureza em nossas ações. Então é isso, meus irmãos. Então, com muita alegria, com muita luz, muita paz interior, vamos à nossa prece de encerramento. Possamos fechar os nossos olhos ou abaixar nossas cabeças, sinal de gratidão ao nosso Deus Criador. Divino Mestre Jesus, obrigado por estar conosco nesse momento do Evangelho, que possamos nos permitir que essas palavras inundem todo o nosso ser com luz, com harmonia. Te pedimos também, Mestre Jesus, se acerca de todos os lares onde se encontram enfermos, do nosso hospital, mas também derrama teus bálsamos sobre aqueles que ainda se comprazem com o mal ou agem com indiferença nesta vida que nos convida para a transformação, para que nós possamos a cada dia, à luz do Teu Evangelho, absorver os verdadeiros valores morais de um cristão. Guia nossos passos, mestres, ilumina nossos lares, que a nossa consciência se desperte a cada dia e que sempre seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, que vocês possam estar com a água para ser fluidificada no momento do passe. E assim, ao longo do passe, que vocês possam sintonizar com essas palavras, porque o passe é uma troca de energias. Então Deus abençoe a cada um de nós nesta tarde, que o Mestre Jesus nos guie todos os dias. Graças a Deus. Até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba
que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de